Maravilha, então, bora começar a falar sobre esse cara fabuloso, o Alan Turing. O Alan Turing, ele é uma figura icônica que a gente tem que discutir. Falar sobre inteligência artificial e não falar sobre o Alan Turing pode ser um, um algo triste, talvez, né, estranho. O Alan Turing, ele nasceu em 1912 e faleceu em 1954. Você pode ver que ele não viveu muito. E aí você pode imaginar que isso daí era no período de guerra e poderia ser isso que levou ao seu óbito. E não é. Ele participou da guerra, ele lutou na guerra de uma forma diferente, mas ele lutou, ele participou, ele ajudou os aliados, né? Ele ajudou o lado aí da Inglaterra. Vamos entender um pouquinho mais sobre ele. Ele é um britânico, né, lá do Reino Unido, ele era matemático. E vem aquela dúvida: o que, que um bendito de um matemático tem a ver com inteligência artificial, né? E é legal a gente começar a compreender quem foi esse cara daqui e a genialidade dele. Então vamos fazer um resuminho de quem é o Alan Turing, né? O Alan Turing, ele é, foi um, um britânico que nasceu lá em 1912 e faleceu em 1954 com 41 anos. O que é colocado em seu registro de óbito é que foi suicídio por ingestão de cianeto, que ele se matou fazendo uso de cianeto. O Alan, notou o que eu falei? Peraí, eu vou voltar e vou falar novamente. O que foi colocado em seu registro de óbito é que ele cometeu suicídio por ingestão, né, de cianeto. Quando eu falo que foi colocado, creio que se você tem um mínimo de senso CSI da vida, né, você vai pensar assim, então quer dizer que pode não ter sido isso? É uma dúvida, é uma grande dúvida. E a gente vai discutir isso daí um pouquinho mais à frente. O Alan Turing era um matemático, ele era um lógico, ele era um criptoanalista, então ele era uma pessoa que tentava achar padrões ou descriptografar mensagens ou identificar codificações ou criar técnicas de codificação. E ele era um cientista da computação. E se você for olhar a data do Alan Turing, 1912, e se você for ver exatamente sua idade de 18 anos, seria aí 1930. E aí eu pergunto para vocês, quando surgiu o primeiro computador? Se alguém puder dar uma pesquisada, pesquisa, fala aí para mim ou coloca aqui no chat. Quando surgiu o primeiro computador? Quando o primeiro computador foi inventado? E isso é uma informação que eu acho que vocês precisam pesquisar e descobrir. Eu acho que valeria a pena você descobrir essa informação. Quando vocês descobrirem, colocarem aí para mim, a gente aumenta o nosso papo. O Alan Turing também ele foi conhecido como um pioneiro na área de inteligência artificial e na área de ciência da computação. Tanto é que ele foi conhecido como pioneiro, que ele foi conhecido como pioneiro da inteligência artificial, que algumas pessoas atribuem a ele não só o título de pai da computação, mas também atribuem o título de pai da informática. O Jefferson colocou ali que o ENIAC surgiu em 1946. O primeiro computador eletrônico foi em 1946.
Legal, ENIAC, o João também. Cara, ó, na boa, tô arrepiado. Sabe por quê? Porque quem inventou o primeiro computador foi o Alan Turing. E ele inventou o primeiro computador, né? A ideia, né? O conceito de computador durante a guerra, durante a Primeira Guerra Mundial. Então, quando eu falo da importância desse ser, é sério, o cara tem uma importância histórica única, gigantesca. Acontece que a gente tem alguns problemas de segurança nacional. E quando eu falo de segurança nacional, não estou falando com relação ao Brasil, mas eu estou falando com relação ao Reino Unido, à Inglaterra. Quando eu falo de segurança nacional, qualquer documento relativo à guerra, ele tem um nível de segurança de 50 anos. Ele tem que ficar confidencial durante 50 anos. Durante 50 anos após o término da guerra, ele tem que manter este documento confidencial. Não pode ser divulgado e não pode ir a público. Não que algumas pessoas privilegiadas não poderiam ter acesso, pois sim, tinham acesso, claro, mas eles não poderiam ser lidos por uma pessoa qualquer sem um alto grau de acesso, né? Um cara altamente confiável para o governo. Senão, não pode ter acesso aos documentos do pós-guerra, né? Aos documentos de guerra pós o término da guerra. E então guardem essa data aí de 1946, da criação do ENIAC, por favor, a gente vai usá-la, né? Ele é chamado de pai da computação, algumas pessoas chamam o Alan Turing também de pai da inteligência artificial. E o que, que acontece, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, o Alan Turing ele foi chamado para trabalhar na inteligência britânica em Bletchley, no Parque Bletchley. E ele foi para ser um criptoanalista. Ele foi chamado para trabalhar como um criptoanalista. Ele era um matemático e criptoanalista e ele foi trabalhar justamente para tentar decifrar as mensagens criptografadas que eram enviadas pelos alemães. E aí ele tinha que pegar essas mensagens criptografadas e tentar descobrir o que estava ali por debaixo dos panos. Como era feita a comunicação nessa época? Nessa época, a comunicação dos alemães com todos os demais era feito via torres de transmissão de rádio. Então, torres de transmissão de rádio enviavam as mensagens dos alemães para outras torres e outros alemães pegavam. Porém, quando você manda uma mensagem, um sinal no ar, qualquer outra pessoa que tenha um equipamento possível de captar essas ondas pode receber a mensagem também. É assim o funcionamento das ondas de rádio. Você tem a estação de rádio transmitindo e todos que têm um aparelho de rádio conseguem ouvir. E era assim o funcionamento das mensagens alemãs. Porém, todavia, entretanto, como que os alemães se comunicavam de forma segura? Como que eles garantiam que a mensagem que eles passassem não iria ser interpretada por uma pessoa do meio dos aliados que conhecesse, por exemplo, alemão? Explica para mim. Criptografia. A criptografia é uma técnica utilizada
durante toda a história da humanidade, né? César lá, o imperador romano, já usava a técnica de criptografia para passar mensagens para os seus exércitos e os seus comandantes. Tanto é que existe uma técnica de criptografia famosíssima chamada cifra de César, né? Então, é uma cifra muito interessante, muito fácil de ser implementada. Hoje a gente monta facilmente isso daí, mas era uma forma de embaralhar uma mensagem para que outras pessoas que pegassem o texto não conseguissem ler facilmente, se não soubesse a chave de descriptografia, né? Ou a chave que foi utilizada na criptografia para desfazer o processo. E como que os alemães faziam, né? Eles usavam aí a cifra de César? Não, a cifra de César qualquer criptoanalista poderia experimentar. E um criptoanalista, ele estuda códigos de criptografia e ele experimenta todos os códigos de criptografia nas mensagens que eles capturavam dos alemães, tentando decifrar. O problema é que as mensagens alemãs eram enviadas todo dia a partir das 6 horas da manhã. E eles tinham até a meia-noite para poder decifrar isso daí. Então, existe uma possibilidade de 18 horas para que possa ser decifrada uma mensagem alemã. A inteligência britânica contratou vários linguistas, pessoas especializadas na língua alemã, que fala perfeitamente o alemão, entende o alemão e todas as nuances, tudo da linguagem. Ele é um especialista na língua alemã para tentar decifrar, junto com os criptoanalistas e os criptoanalistas que sabiam alemão. Então, eles eram os mais requisitados, né? E o Alan Turing, ele não sabia alemão. Ele não sabia uma palavra em alemão. Isso é uma característica dele, ele não sabia alemão e ele foi questionado por que ele deveria trabalhar. E ele falou que ele tinha uma forma de conseguir decifrar isso daí. Então, ele se propôs a criar uma solução que fosse capaz de decifrar não uma mensagem, mas sim qualquer mensagem que fosse enviada. Eles descobriram que as mensagens alemãs eram criptografadas através de uma máquina chamada Enigma. A máquina Enigma, você tinha lá algumas configurações de fios que você fazia, que era a chave criptográfica, e você digitava, datilografava, né, a sua mensagem original, e ele iria gerando a mensagem criptografada para você no decorrer do inserir dos caracteres que foram embaralhados. Ele tinha essa técnica daí. Então, a máquina Enigma criptografavam as mensagens alemãs e as mensagens alemãs eram transmitidas de forma plana, ou seja, sem nenhuma outra técnica, ele iria transmitir aqueles caracteres ou aquelas palavras embaralhadas e no final qualquer um poderia ler essas palavras embaralhadas. O problema era que somente quem tivesse uma máquina Enigma com a configuração, com a chave criptográfica, ou seja, a colocação dos cabinhos nas posições corretas, é que conseguiria descriptografar a mensagem. Os aliados conseguiram adquirir numa ação deles, eles conseguiram pegar uma dessas máquinas, uma máquina Enigma, porém não bastava a máquina seria fabuloso, né? Conseguir a máquina, beleza, estou descriptografando todas as mensagens das comunicações alemãs. Era perfeito. Mas o mundo não é perfeito, né? E não sendo perfeito, obviamente não era tão simples. Precisaria saber dessa chave de criptografia. Essa chave de criptografia era um dos grandes segredos que eram feitos pelos alemães. E o que acontece com essa chave de criptografia? Ela era alterada todos os dias.
todos os dias a chave de criptografia da máquina Enigma era alterada. Ou seja, se eu descobrisse qual que era a chave criptográfica e conseguisse decodificar uma mensagem alemã hoje, amanhã não funcionaria mais. Por quê? Porque iriam mudar a chave criptográfica da Enigma, que acontecia todo o dia. E o que o Alan Turing, né, tem a ver com essa história toda, né? Eu estou contando uma história, a história do sistema de comunicação super efetivo dos alemães, né, durante a Segunda Guerra. E o que o Alan Turing tem a ver com isso, né? Pô, o cara é um matemático, ele vai fazer cálculo matemático? Não, não só isso. O Alan Turing, ele projetou uma máquina eletromecânica que ela pode ser programada e reprogramada, trocando-se as ligações de seus contatos elétricos e seus rotores para deduzir, traduzir, conseguir decodificar uma mensagem a ela passada. Essa máquina ficou conhecida como bomba. Ela foi o primeiro grande computador que foi criado. E aí, quando você fala assim, mas não foi o ENIAC? Não, o ENIAC vem depois. E por que que você não sabia disso? Por conta do segredo de guerra. A máquina, o computador que foi criado, ele teve que ser depois desmontado e todos os seus planos destruídos, porque não podia ir a público. Ou melhor, teve que ficar altamente escondido durante 50 anos. E toda a história do que aconteceu, que o Alan Turing conseguiu criar essa máquina que conseguia decodificar a encriptação feita pela Enigma, independente da chave criptográfica utilizada, isso daí tinha que ficar em segredo. E foi a grande mágica que aconteceu para que a guerra não perdurasse por mais tempo ou que os alemães ganhassem a guerra. Isso foi uma das, acho que dos marcos mais importantes das realizações do Alan Turing. Então é bem interessante isso daí. Continuando, a gente falou lá que ele participou da Segunda Guerra dentro lá do Parque Bletchley com a equipe lá de inteligência no RUT 8 lá. Beleza, maravilha. E o que aconteceu no pós-guerra? Após a guerra, ele não poderia levar simplesmente os planos do computador para o mundo, né? Ele teria que recriar do zero. Então, o Alan Turing iniciou, né, um trabalho no Laboratório Nacional de Física lá do Reino Unido, e aí ele conseguiu criar um sistema um sistema automático, uma máquina eletromecânica similar à bomba que ele já tinha criado durante a guerra, só que esse se chamou ACE, que é o acrônimo de Automatic Computing Engine. É uma máquina automática de cálculo, de computação. E ele apresentou isso daí em 1945. Isso que ele criou tinha todo o processo, né, essa infraestrutura que ele criou, tinha aí o custo aproximado de 11 mil libras esterlinas, um valor considerado absurdo, gigantesco, para um país pós-guerra, né, que estava
ainda tentando se recuperar dos malefícios da guerra. Ainda, né, falando sobre o pós-guerra, o Turing ele tinha o conhecimento que 11 mil libras esterlinas era um valor impossível para o Reino Unido num momento pós-guerra, aonde o Reino Unido, a Inglaterra foi totalmente destruída financeiramente durante a guerra. Tanto é que se você for assistir e ler sobre a Segunda Guerra, você vai ver que a alimentação dos ingleses durante o período de guerra normalmente era batata. Por quê? Porque não tinha outra coisa. Então era um processo muito muito destruidor, né? A sociedade inglesa lá do Reino Unido foi destruída no pós-guerra. Ela ficou desolada e por isso não havia dinheiro suficiente para que ele pudesse fazer a máquina que ele queria. Então, o Alan Turing ele já conhecia um outro computador de nome Colossus, que foi projetado por outro matemático, que foi o Tommy Flowers, em 1943, que foi, na verdade, um computador primitivo que ajudou a decodificar uma outra máquina de criptografia lá dos alemães, que era o Lorenz. Os seus colegas lá do Laboratório Nacional de Física lá da Grã-Bretanha, eles acharam que o projeto do ACE era algo absurdo demais para a época, que não era possível fazer nem se tivesse dinheiro, era algo que era muito para a época. É como se você quisesse utilizar uma bola de canhão, um canhão, para matar uma simples formiguinha. Era mais ou menos isso que o Turing tinha projetado. Ele tinha projetado o canhão. E o objetivo dele era matar uma formiga, né? E quando isso daí ficou claro para ele, eles quiseram e sugeriram fazer uma simplificação do ACE. E na hora que eles fizeram essa simplificação do ACE, se tornou algo mais possível de ser construído, e aí possível tanto em tempo quanto em valor, né? Algo que seria útil, que seria capaz de computar, fazer cálculos matemáticos, que era programável e reprogramável e faria os cálculos sozinho, né? Mesmo assim, com essa versão simplificada que o Alan Turing teve que fazer do seu projeto do ACE, esse equipamento ele foi o computador mais veloz da época. E ele tinha ele foi criado, né, foi né, finalizado em 1950 e ele tinha a incrível velocidade de 1 MHz. Então, ele tinha lá 1 MHz, e isso daí, ele, se você for ver hoje as velocidades dos chips, sei lá, 1 milésimo da velocidade dos chips atuais, eu acho que é até pouco, né? Imaginando que a gente trabalha com duo, ou com quad, ou com octa-core, né? Então, você pode ainda colocar 1 milésimo e ainda pode pensar aí, dividindo isso ainda por 2, por 8, é, dependendo do que você estiver pensando, né? Ou 1 milésimo, vírgula, né? A gente tem aí alguns de 2, então, cara, dá meio milésimo do que a gente tem hoje. É uma velocidade que você falaria assim, nossa, que lento, que coisa ruim. Hoje, para a nossa realidade, com certeza mas para a época não existia. Então, para a época, a capacidade de fazer tantos cálculos matemáticos em tão pouco tempo era algo inovador ao ponto de ser um destaque único dentro do mundo, né? E isso daí causava uma grande disputa entre grandes instituições para criar sistemas computacionais capazes de bater a velocidade ou a capacidade de processamento do outro criado, né?
Falando um pouco aí sobre a morte do Alan Turing. O Alan Turing, ele tinha, é, ele teve aí uma morte complicada e ele tinha um problema maior ainda, né? O Alan Turing, ele era um homossexual. E aí, quando eu falo que ele era um homossexual e isso era um problema, é que na época o homossexualismo era considerado crime. Então, o homossexualismo lá no Reino Unido, na Grã-Bretanha, lá na Inglaterra, era considerado um crime. Eu acho que era o crime de. Como que é o nome? Eu esqueci o termo. Como que é o termo? Crime de indecência. Ele era indecente. É isso mesmo, era o crime de indecência. Então, ser homossexual gerava para ele um problema grande. Ele tinha que manter isso escondido. E manter isso daí escondido era extremamente complicado, porque o Alan Turing tinha, né, ele era muito questionado por conta do jeito dele. Acredito eu que o Alan Turing ele deveria ter algum nível de autismo envolvido no ser dele. Pelo que eu já li, que eu pesquisei, me parece muito. Sei lá, é complicado. Ele tem dificuldade de entendimento da nuance do humor, do sarcasmo. Ele tem dificuldade de entender isso daí. Talvez seja alguma característica de algum problema que não permitia ele entender essas coisas. Acredito eu que poderia ser algum grau de autismo, né? Mas uma crença minha, não tem nada especificado. Com que a gente vai lendo, a gente acaba achando o quê, né? Então, são suposições particulares do Cristóvão. E isso daí, na época, o homossexualismo dele foi um problema. Por quê? Quando descobriu-se que o Alan Turing era homossexual, ele foi preso, foi processado, e aí ele perdeu o cargo dele na universidade, e ele teve uma negociação que permitiu ele fazer duas coisas, né? Ele poderia ficar preso longe da sociedade, porque ele era considerado indecente, ou ele poderia passar por um tratamento médico para fazer a cura do homossexualismo. O tratamento que ele, que ele poderia optar é um tratamento químico, também conhecido como castração química, que você pode entender como sendo uma quimioterapia para quem não tem câncer. Então, é uma quimioterapia para quem não tem câncer. E ele passou por esse tratamento hormonal. Esse tratamento hormonal gera alguns problemas, né? Um deles é a ginecomastia. A ginecomastia é o crescimento da glândula mamária masculina. Então, ele ficou com seios, né, com peitos similares ao de mulheres. E o que ocasionou ainda uma maior dificuldade dele se adequar na sociedade. Ele já era rotulado como indecente, e agora, além de ser rotulado como indecente, ele também foi fisicamente agredido pelo tratamento químico que alterou o seu corpo, fazendo ter feições físicas de uma mulher. E, obviamente, esse tratamento químico que foi feito nele, né, essa castração química que foi feita no Alan Turing, gerou-lhe problemas muito provavelmente de depressão e problemas de controle motores por conta da fraqueza que podia ser causada por conta dos malefícios
dos remédios, né, dos químicos que ele tinha que ingerir para cortar esse desejo dele por homens, e isso daí gerou o que ficou registrado como um, ele era um professor de uma universidade, de uma universidade, que foi mandado embora, demitido por sua indecência, que teve seu corpo alterado por conta de uma opção de um tratamento chamado de castração química, que é é, uma, uma acho que é uma agressão muito grande ao organismo, né? Ele, quando localizaram o corpo dele, identificaram ele morto, isso daí em 52, quando localizaram ele morto, colocaram como sendo suicídio, porque ele trabalhava com cianeto. E aí pode ter sido, sim, suicídio, pode ter sido suicídio. Então, a depressão pode, por conta de tudo isso que a gente ouviu agora, pode ter levado ele a cometer suicídio. Mas existe uma teoria não comprovada que pode ter sido uma morte acidental. Como ele lidava com cianeto e ele estava em condições físicas muito debilitadas, pode ter ocorrido dele acidentalmente ter ficado com o cianeto na mão em um processo que ele poderia estar fazendo, e na hora que ele foi comer uma maçã, ele ingeriu o cianeto que estava na maçã, na hora que ele pegou, passou para maçã, na hora que ele comeu, ingeriu. Então, tem essa possibilidade não comprovada. Existe uma dúvida hoje, ficou registrado como sendo suicídio, mas não existe nenhuma formalidade que comprove que realmente foi suicídio ou se foi um acidente por conta da fraqueza que ele estava, por conta do tratamento de castração química, por conta de ser homossexual em um país, em um momento que julgava sendo um crime ser homossexual. Então, é uma espiral de dúvidas. E como ele tinha essa premissa de ser um indecente, eu aposto e eu acredito, e em muitos artigos que discutem sobre a forma, a causa, a morte do Alan Turing, eu acredito que os policiais eles chegaram, olharam e falaram assim: este viado se matou por conta do preconceito impetrado na época, deve ter sido algo disso, e ignoraram qualquer análise que foi feita. Simplesmente viram, se protegeram para não morrer lá por intoxicação por cianeto, removeram o corpo, deram causa da morte como suicídio e já era. Deve ter sido algo do tipo. Como comprovar isso? Não há. Não tem uma forma de comprovação. E não há uma forma de comprovação, porque com certeza não temos a capacidade hoje de ver os dados que poderiam ter sido coletados corretamente se não fosse esse, né, uma pessoa que era considerada indecente na época. Ou se soubessem a verdade sobre ele, talvez tivessem trabalhado a cena do crime de uma forma um pouco mais cuidadosa. Então, são dúvidas que geram que não tem resposta. Então, quando eu falei no início que foi registrado em seu boletim, lá no seu atestado de óbito, que foi suicídio por ingestão de cianeto, sim, ele morreu por conta do cianeto, mas hoje existe uma dúvida se realmente foi ou não. Só que não muda o documento e não tem como provar ou como é, refutar isso daí de alguma forma. Dessa forma, a gente fica com as especulações.
Continuando, vamos entender o que aconteceu no pós-abertura dos documentos sigilosos de guerra, né? Então, os documentos, depois de 50 anos de sigilo, né, que foram expostos, geraram um pedido oficial de desculpa do governo britânico para o Alan Turing. Por muito tempo, né, e assim, foram anos de luta, os ativistas LGBTs da área de tecnologia da informação, eles fizeram um forte lobby e fizeram com que isso acontecesse quando os dados se tornaram públicos, né, e eles conseguiram acesso, para que fosse revertido o caso da condenação do Alan Turing por ser homossexual. E aí o que aconteceu foi que em 11 de setembro, e aí data marcante, 11 de setembro, né, de 2009, e aí foi 55 anos após a morte do Alan Turing, o primeiro-ministro do Reino Unido, que foi o Gordon Brown na época, né, era o Gordon Brown na época, ele, seguindo um pedido através de uma petição gigantesca, né, feita ao governo britânico, ele pediu desculpas formais ao, ao Alan Turing pela forma desumana e pela forma preconceituosa com que ele foi tratado e que muito provavelmente levou ao suicídio ou à morte acidental, né? Ainda tem-se a ideia que pode ter sido um suicídio, não tem como refutar isso daí, mas também tem a dúvida se não foi morte acidental, né? Como eu já expliquei. E o que aconteceu? E aí, passado um tempo, já uns 4 anos depois, passou a ter efeito um efeito real, né, a prerrogativa do perdão. Engraçado, né? O cara precisa morrer, passar, 50 anos para ser perdoado por algo que ele é, né? Toda vez eu fico revoltado, cara. Desculpa. Fico emocionado e revoltado com isso daí. Acho que esperaram muito tempo para descobrir, né? Por conta dos segredos militares e pós-guerra, mas aconteceu, foi perdoado. Tanto é que a gente tem hoje uma pessoa que conseguiu salvar tantos milhões de vidas e acabou desse jeito. É incrível como um preconceito consegue destruir algo. E pensa, cara, ele morreu porque ele foi forçado a fazer um tratamento que destruiu o organismo dele, que levou ele à depressão, que levou ele à morte. Um gênio que construiu o primeiro computador, um computador real, que aplicava técnicas de inteligência artificial para deduzir e descriptografar mensagens. Tem noção do que ele pode, do que ele poderia ter criado se não fosse esse maldito preconceito, né? Olha aqui o que ele criou no tempo de vida dele, mesmo com todos os problemas, olha o que ele criou, né? Vamos ver, ele criou o teste de Turing, que é o famoso teste que verifica se uma inteligência, algo pode ser inteligente, dito inteligente, né? Não somente um ser humano, mas testado se algo pode ser dito inteligente. Ele propôs
Ele fez um artigo que propôs um teste para verificar se algo poderia ser dito realmente inteligente. E aí tem algumas técnicas que são aplicadas a essa ideia do Turing, né, do artigo do Turing. Por exemplo, eu coloco algo, você não sabe se é um ser humano ou um computador, um equipamento em uma sala fechada, e você só tem um meio de comunicação. Você escreve uma mensagem e passa por um buraco na parede. Isso daí é processado de alguma forma, ou a pessoa lê, ou o equipamento recebe a mensagem e devolve isso daí para você. Se você não conseguir identificar que aquela resposta que lhe foi dada foi um ser humano ou uma máquina, esse algo que respondeu para você é dito inteligente. Então, quando você não consegue notar a diferença entre um ser humano e um computador, e se for um computador, esse computador é dito inteligente. Se for um algoritmo, esse algoritmo é dito inteligente. O que seja que tivesse dentro dessa sala que respondeu para você, seria dito inteligente. Esse daí foi o teste proposto por Turing, antes dele ir lá para o Park Bletchley, né? Então já dá para ter noção do que ele criou, né? Ele criou, então, em 1936, quando ele tinha apenas 24 anos, ele propôs um modelo teórico para isso daí, que foi chamado de máquina de Turing, que fazia exatamente isso que eu estou te falando. Depois disso, o que ele mais fez? Ele criou uma máquina que era capaz de decodificar as criptografias geradas pela máquina Enigma, que até a época era considerada impossível de ser solucionada, uma criptografia feita pela Enigma, se você não tivesse a combinação dos fiozinhos e lá das chaves. Ainda sobre, né, a solução da Enigma, ainda sobre a solução da Enigma, é dito que se o Alan Turing não tivesse conseguido construir uma máquina capaz de solucionar as mensagens criptografadas pela Enigma, ou a Inglaterra teria perdido, ou a guerra teria se estendido por mais 5 anos até a Inglaterra falir de vez. Algo desse tipo teria acontecido. E mais do que legal, olha lá. O ministro, né, o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, ele afirmaria que Turing realizou a principal contribuição individual para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Foda, né? O cara não é pouca coisa. Não é mesmo. Ele criou o ACE, que foi o computador eletrônico mais rápido da época, né? Ele criou o ACE. Ele projetou, criou. E, cara, ele teve que reduzir, fazer um projeto simplificado. Imagina se ele não tivesse feito o tal projeto simplificado do ACE. Imaginou? É. Ele fez também, ele trabalhou com a técnica de criptografia por voz dentro dos laboratórios da Bell. Você pensa hoje em fazer uma ligação e você tem medo de capturarem o que você está falando? Não. Se você não tem medo hoje, é porque ocorre criptografia de voz. E a voz criptografada, agradeça aí a ideia do Alan Turing. Ele fez o teste de Turing, né, para verificar se algo realmente era inteligente.
Esse cara daqui é o Alan Turing, né? A fotinha dele, dá para ver aí as características e perfis, uma das poucas. Essa daqui é a foto do computador que ele criou lá no Parque Bletchley, o Bomba, que foi um computador uma máquina eletromecânica utilizada para a decodificação da Enigma, né? Das mensagens criptografadas pela Enigma. Meu, o cara projetou do zero. Você tá ligado o tanto de fiozinho e de coisinha ligada e de rotor e o que que tem ali? Isso aí é gigante. É gigante esse bagulho. E ele projetou do zero. Ele criou. E ele não criou baseado em alguma coisa. Ele criou. Ele pensou. Ele descobriu como fazer. E ele fez. Esse daqui é o Ace. E aí você tem o Alan Turing lá operando o Ace. Olha o tamanho do Ace, cara. Obviamente, lembrem-se, o Ace na versão simplificada. E legal, Jeff. Agradeço. Jeff fazendo aí, ó. Bom demais, né, cara? Eu acho que depois de ter levado alguém à morte, eu acho que é o mínimo necessário, né? É um pedido de perdão muito bonito, né? Olha aí, o Jeff compartilhando com a gente aí. Inglaterra presta mais uma homenagem ao pai da computação. A partir de 23 de junho de 2021, e eu lembro que a gente está em 18 de agosto de 2021, a nota de 50 libras será estampada com a foto do Alan Turing. Legal demais, né? Eu acho que é isso. A gente precisava conhecer, a gente precisava entender, e a gente precisava ter em mente a capacidade que foi jogada no lixo por conta de preconceito, né? Eu acho que isso tem que ficar e tem que ficar anotado.